Ora viva, meus caros, bem-vindo a mais uma aula. Para a aula 2, vamos no exercício de cálculo envolvendo anéis. Portanto, nós começamos assim com o exercício. Dizem o seguinte: considere Z, conjuntos de números inteiros relativos, a operação adição e a operação multiplicação. A operação adição é a primeira operação, a operação multiplicação é a segunda. Seja ele um anel. Então, o que se pede é calcule o oposto de, temos aqui o oposto de, entre parênteses retos, menos 2 vezes 3, oposto, vezes menos 2, oposto, fechar parênteses retos. Então, nós queremos calcular esse oposto. Primeiro, eles depois dizem aqui, a linha A, é para calcularmos esse oposto em relação à primeira operação. E temos que lembrar aqui, a primeira operação é adição. Temos que calcular esse oposto em relação à primeira operação e depois temos que calcular o mesmo oposto em relação à segunda operação. Então, a questão que se coloca é essa. Vamos calcular o oposto, primeiro considerando a primeira operação, adição, e o oposto considerando a segunda operação. Sabemos que é adição usual e multiplicação usual. Então, vamos a isso, meus caros. Ora, o item A pede-nos aqui para calcular o oposto em relação à primeira operação. Em relação à primeira operação, não temos muito o que fazer. Em relação à primeira operação, atenção. Em relação à primeira operação, só precisamos nós aqui de fazer o oposto, ou calcular o oposto de menos 2 vezes 3 em relação à adição. Em relação à adição, o oposto é o simétrico. Daí que teremos aqui o oposto de menos 2 vezes 3 em relação à primeira operação fica menos 2 vezes 3 vezes o oposto de menos 2 em relação à primeira operação fica aqui menos 2. Então, daqui vamos seguir. Então, chegado aqui, nós temos aqui menos vezes menos, que na verdade não é o que acontece. Então, aqui nós diríamos que temos o oposto do oposto. Dizendo isso, ficamos aqui, oposto do oposto, pela proposição que nós vimos lá nas operações, oposto do oposto é igual a esse mesmo elemento. Então, ficamos com 2 vezes 3, vezes, aqui também temos o oposto do oposto, considerando a operação oposto do oposto, ficamos aqui com o resultado 2. Daqui vamos seguir. O que isso quer dizer? 2 vezes 3 vai ser igual a 6 vezes 2, que resulta em 12. Aqui é em relação à primeira operação. Vamos agora determinar em relação à segunda operação. Então, em relação à segunda operação, temos que usar a proposição sobre o oposto em relação à segunda operação. Então, aqui eu tenho este oposto e tenho este oposto. Podemos usar a proposição de que esse oposto ele pode sair. Se sai esse oposto, nós ficamos apenas com o oposto sai, ficamos com menos 2 vezes 3 vezes o menos 2. Sai os dois opostos, porque o oposto está em duas partes, e a operação que está a considerar é multiplicação, segunda operação. Daí que teremos aqui podemos fazer muitas artimanhas algébricas, podemos aplicar a comutatividade deste lado, ficamos com 3 vezes menos 2 vezes menos 2. E daqui podemos dizer o seguinte, temos aqui 2 vezes menos 2, ficamos com 4. E 3 vezes 4 vai dar 12. E muito interessante o resultado, porque, na verdade, a segunda operação não tem obrigação de ter oposto, pelo que os seus resultados sempre devem ser os mesmos. Então, nós determinamos aqui, em relação à primeira operação,
Em relação à primeira operação, o resultado não fugiu, foi 12. Em relação à segunda operação, o resultado também foi 12. E para você que ficou até o final do vídeo, muito obrigado e nos vemos na próxima.